desde casa. Quando eu digo adorador, alguém pensa, eu não vivo cantando. Adorar não é só cantar. Dar glória a Deus não é só cantar. Dar glória a Deus também não é só dizer glória a Deus. Não, dar glória a Deus é responder a sua mensagem na vida, no coração, e reconhecer quem Ele é e viver na dependência dEle, submisso a Ele. Então, isso é dar glória a Deus. Você lembra lá no Antigo Testamento que Acã fez isso? Acã, Josué mandou ele dar glória a Deus, confessando a verdade, se bem que ele morreu em seguida, mas deu glória a Deus. Então, os 10 mandamentos, eu vou procurar ser breve, mas passarei não com pressa nessa coletânea dos 10 mandamentos. O irmão João Vitor leu com muita propriedade. Eu vou somente fazer menção a cada um dos mandamentos, que a leitura já foi feita. Esse é o texto que a Anne decorou, versos de 1 a 17, na íntegra. Ela recitou de cor. Não terás outros deuses diante de mim. Quando Deus fala isso, está dando aqui o primeiro mandamento do decálogo da lei. E eu quero dizer para você que esses 10 mandamentos, eles são altamente esclarecedores, norteadores, delineadores da nossa vida, nos dão diretrizes, são importantes para hoje. Contudo, adianto, jamais alguém conseguiu guardar toda a lei. Jamais. Alguém conseguiu guardar toda a lei. Mas nós temos aqui a declaração, antes de dar o primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra do Egito, da casa da servidão. Deus estava falando para você prestar, para o povo prestar atenção quem ele era e o que foi que ele fez. Então, baseado no que Deus é e fez, o povo teria uma ação a responder a ele. E eles precisavam lembrar quem eles eram também. Não somente quem Deus é, mas quem eles eram e o que Deus fez com eles. A condição que eles estavam e o que Deus fez com ele. Por isso ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Está ouvindo bem lá fora, tá? Lá atrás? Ok? Não está agredindo o ouvido de ninguém, não? Aqui na frente? Então continua assim. Maravilha. Qualquer reclamação pelo Facebook ou pelo YouTube, pode fazer aqui para a Geniane e Larissa. Tá certo? Não sei como, mas mandar mensagem lá, manda mensagem, exatamente. É fácil demais. Beleza. Então, sabendo quem Deus é, e sabendo quem o povo era, e o que Deus fez por eles, agora está sendo estabelecido uma aliança, um pacto. E eu queria já antecipar, dizendo que você e eu temos que ter a mesma mentalidade, reconhecer quem Deus é e quem nós éramos. Quem era você? Um perdido caminhando para o inferno, estava quase chegando lá, e Jesus interviu. Não foi isso? Ou você não crê no inferno, que existe o inferno? O inferno existe por causa da justiça de Deus. Ele tem que punir o pecado. E o pecado será punido em 2 lugares: na cruz ou no inferno. Na cruz, Cristo já puniu por nós. E se o pecador não se rende a ele, terá que pagar por si mesmo no inferno, ou tentar pagar, que nunca vai conseguir, eternamente. Então, a primeira norma é: não terás outros deuses diante de mim. Eu estou dizendo aqui que estamos tratando de adoração.
Sim, Deus estava lá no monte e estava Moisés trêmulo diante dele, recebendo as tábuas da lei, em adoração, em veneração, em reverência, e recebendo o decálogo da lei, mediante o qual o povo iria adorar daí para frente. Eles não tinham essa lei, estavam recebendo agora a norma de adoração, iam confeccionar o tabernáculo e todo o aparato para os sacrifícios. Isso envolve exatamente a adoração. Não tenha outro Deus diante de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então, vamos colocar a primeira frase para ser lembrada. Dê a Deus o primeiro lugar. Ok? Esse lado aqui vai lembrar. Dê a Deus o primeiro lugar. Próximo será esse lado. Muito bem. Se Deus não tem espaço na nossa vida, nós somos egoístas, nós somos avarentos, nós somos simplesmente orgulhosos, idólatras, idolatrando quem? A nós mesmos. Há um perigo do ser humano idolatrar a si mesmo. Tenhamos esse cuidado. Deus é Deus. Não tenha outro Deus antes dele. E qualquer que tenta tomar o lugar dele é um Deus. Por isso, vem esse mandamento que está ligado exatamente aos deuses do Egito, que o povo viu lá e presenciou as cenas erradas. E que Deus aqui disse, não faça do mesmo jeito. Não tenha outro Deus diante de mim. Segundo, não farás para ti, verso 4, imagem de escultura. Não fazer nem adorar imagem de escultura. Aqui nós temos um mandamento para proclamar no mundo inteiro, a partir de Santa Cruz. É verdade? A partir de Santa Cruz. Para adorar, nós não podemos se curvar diante de uma escultura, uma imagem, como se fosse Deus. O contexto aqui é adoração. E você sabe, você participou já na sua vida de muitos altares, provavelmente, onde você se ajoelhou para fazer sua devoção ou trazer sua contribuição. Peça perdão a Deus, ter infringido essa norma tão importante, desviado os olhos de Deus, desviado da presença de Deus para esse caminho, e peça a Ele graça. Estes decálogo da lei nos conscientizam do pecado que habita em nós e nos leva para a purificação em Jesus Cristo. Nesse contexto, eu queria ler um texto aqui para ajudar, para não ficar só no que eu estou dizendo. Eu quero mostrar o que Deus fala através do profeta Isaías. Nossos internautas, se tem Bíblia em casa, aquela Bíblia grande, aquela Bíblia católica grande, que tem a foto do Papa e uma cruz, ela mesma. Olhe lá, Isaías 44, nós estamos com isso discipulando, ensinando, evangelizando, alertando, conscientizando. Isaías 44, 9. Todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem nem entendem, para que eles sejam confundidos. 10. Quem formaria um Deus, com D minúsculo, ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. Já se vê muito isso, vergonha nesse caso. 12. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo
a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira, falar em água, ninguém trouxe alguém, não foi? Né? O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com plânia, marca com compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, também faz um Deus, com D minúsculo, e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo, e com ela coze carne para comer, assa e farta-se também, se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto, faz o quê? Faz um Deus, com D minúsculo, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és meu Deus. Nada sabem, verso 18, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos, para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento, nem compreensão, para dizer, metade queimei com pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado, iludido, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio? Li até o verso 20. Sem comentário, não é necessário, não entendeu até aqui, não entenderá mais. Então, clareza na palavra de Deus. Amém? Está claro para você? Está muito claro para mim. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aqui tratando do contexto da adoração, lembra que nos púlpitos das igrejas, nos auditórios das igrejas, é o lugar onde mais é mencionado o nome de Deus, nos cânticos, nas pregações, nas participações e quem sabe até em brincadeiras. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Muita gente ousa fazer uma afirmação que traz uma aparente vantagem para si, em detrimento da verdade, porque quer usar o nome de Deus para colher vantagem, desonestidade e profanando o santo nome de Deus. Quantas aberrações em nosso país, em nosso Brasil, acontece, e infelizmente, grande parte em nome da fé, em nome de Deus, colocando o nome de Deus em vão, porque estão misturando, não respeitam o nome do soberano, não respeitam o nome de Deus. Temos de ter cuidado para não profanar as coisas santas e haver clara distinção entre o santo e o profano, cada coisa em seu lugar. Lembra-te, nesse contexto de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, vamos lembrar a frase, trate Deus com respeito, esse lado aqui, trate Deus com respeito. Qual é o lado aqui? Primeira frase, dê a Deus em primeiro lugar. E a terceira, trate Deus com respeito. E a segunda, volta para cá, adore Deus verdadeiramente. Adore Deus verdadeiramente. Jesus disse que os adoradores o adoram em espírito e em verdade. Amém? Bem, volta para cá agora.
Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Vou já adiantar a frase. Dedique a Deus o seu dia. Amém? Certo, irmã? Dedique a Deus o seu dia. Muito bem. Nesse contexto, você lembra que em Hebreus 9, verso de número 25, está escrito: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vede que o dia se aproxima. Deixar de congregar é demonstração de falta de interesse para com a igreja, para com o trabalho, para com a adoração, para com o culto, para com a palavra, para com a edificação, para com a instrução e para com os próprios irmãos. Não deixe de congregar, como é costume de alguns, foi o que disse em Hebreus 10, 25, o autor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo número 16, nesse contexto da adoração, porque na igreja é o lugar onde coletivamente se adora. Você pode adorar em casa, mas na igreja coletivamente, junto aos irmãos, a gente vem adorar a Deus e se edificar na sua palavra, ser instruído e também instruir uns aos outros, mutuamente. 1 Coríntios 16, 2. No contexto da adoração, no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Aqui tratava-se do contexto missionário e São Paulo orientando os irmãos a organizar suas coletas no domingo. Organizar no domingo as suas coletas missionárias. E Atos capítulo número 20, Atos 20, no contexto da adoração, esse mandamento, verso de número 7. Atos capítulo 20, eu vou ler o verso de número 7. Você veja aí como tem uma relação clara. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu não vou até a meia-noite hoje, mas quero só lembrar aqui, o princípio era estar o culto, reunidos para a ceia do Senhor, mas eles estavam reunidos no domingo, no dia dominical. Então, é importante lembrar, dedique a Deus o seu dia. Quando falou do sábado, claro que no Antigo Testamento era obrigatório e estabelecido claramente para o judeu, nem podia caminhar mais de 1 quilômetro desse dia. E, na realidade, no Novo Testamento, nós adoramos no domingo, tiramos o primeiro dia para servir a Deus. Alguns só chegaram agora à noite, mas chegou, graças a Deus, e que aproveite bem esse momento aqui. Quinto mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Esse lado aqui, Ana Cecília, obedeça alegremente. Amém? Obedeça alegremente. Honra teu pai e a tua mãe. Está o quinto mandamento. Interessante que nesse contexto do quinto mandamento, Decálogo, Êxodo 20, nós encontramos, não vou ler, mas só citar aqui, Tito 2, verso 4 a 10, está falando sobre os deveres domésticos e orientando o pastor Tito para, com a igreja, e que levasse os jovens a uma vida que glorificasse a Deus. E disse: ensine as senhoras mais velhas, ensine as jovens recém-casadas a serem boas donas de casas e a amarem seus maridos e assim por diante. Então, deixe-me ler aqui para você. Tito, verso 3, 2, 3. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente,
que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, amarem seu marido, amarem ao marido e a seus filhos. Uma tarefa aqui para as irmãs mais velhas da igreja. Vocês têm uma tarefa de orientar as irmãs mais novas nos deveres domésticos, na vida familiar, ok? Na vida de casa, baseado em sua vida, em seu exemplo, no que você aprendeu na palavra de Deus, passar isso, né? Essa é uma das coisas que a Bíblia mostra para a mulher ensinar. Então, as mulheres podem ensinar essas coisas práticas assim, né? Os seminários têm cuidado com relação a isso, orientar. Então, cada mãe, como Eunice, como Lloyd, né? Elas orientaram Timóteo nas escrituras, uma criança, né? Mostrando princípios importantes para a vida da criança e como foi uma bênção para o futuro dele. E isso levaria a uma correspondência importante. Nota aqui, no verso número 10, vinha falando sobre os jovens também, e a vida que eles deveriam ter, a linguagem do pastor também, do líder, e disse mais no verso 10, que é para, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. No final do verso 10, a fim de ornarem, ornar é ornamentar, em todas as coisas a doutrina de Deus. Então, uma vida bonita, a vida prática. Então, as irmãs da sociedade feminina, especialmente, têm uma tarefa de ensinar umas às outras essas coisas práticas, ok? Muito importante. E, como coloquei no poema dos aniversariantes, sobre uma das aniversariantes, que tinha exatamente esse ornamento, né, da doutrina para a sua vida. É o que enfeita uma pessoa verdadeiramente. Ok. Muito bem, então, não matarás. Esse é o contexto da adoração, né? Então, agora vamos ver como é que se faz isso. Não matarás no contexto da adoração. No contexto da honra pai e mãe, a gente viu aí. Mas no contexto da adoração, como é que se vê isso? Não matarás. Lembra as palavras de Jesus no Sermão do Monte? Eu volto para Mateus 5, Sermão do Monte, e vejo o contexto da adoração aqui, em Mateus 5. O mandamento não matarás no contexto da adoração. Versículo de número, Mateus 5, verso de número 21. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Jesus citando aqui. E quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito ao julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha o contexto da adoração. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Então, aqui está mostrando o contexto da adoração, nesse princípio do mandamento de não matar, Diz que só se irá já seria o suficiente. Então, mostrando aqui, esse texto valoriza a igreja local, valoriza a comunidade dos irmãos. Então, se alguém está contra a igreja, agindo contra, precisa reconhecer isso. Precisa reconhecer. Não dá para fazer qualquer coisa sem corrigir o que está errado. Não dá. É importante tomar os passos certos, ordem nessas coisas. Mas vamos lá. 1 João capítulo número 3, vai nos dar consciência no verso 15, que aquele que odeia seu irmão é assassino. Olha aí, não matarás. Só odiar a um irmão é assassino. Como é que a pessoa
vai odiar a igreja, vai odiar os irmãos. Não dá para odiar. Não deve. Então seria uma pessoa se caracterizando como um coração sem Cristo. Então vamos lembrar esse princípio no contexto da adoração. Sétimo mandamento. Mas vamos logo ver aqui as duas frases, né? Repetir aí do honra teu pai e tua mãe, Qual é a mesma, Ana Cecília? Obedeça alegremente. Não matarás. Desse lado aqui, como Deus avalia a vida. Como Deus avalia a vida. Então, Deus avalia a vida de uma forma muito séria, não é? Muito séria, nos ensinando. Sétimo mandamento, não adulterarás. Não adulterarás. Deixe-me colocar aqui esse princípio, já a frase, mantenha-se puro. Desse lado aqui, né? Mantenha-se puro. Disse, não adulterarás. Bem, sabemos que existem várias formas disso acontecer, né? Aqui tratando da pureza pessoal, mas pode aplicar em áreas diversas até. Até porque a Bíblia fala sobre o adultério espiritual, que é a idolatria. Fala sobre isso também. Sabemos que o adultério é um pouco diferente do que se trata lá em Apocalipse, prostituição, mas uma coisa liga também a outra. Olha Apocalipse capítulo 2, Apocalipse 2. E você vê lá no capítulo 17 e 18, a Babilônia, a mãe das meretrizes, das abominações da terra. Ali a prostituição espiritual. E aqui em Apocalipse capítulo número 2, Apocalipse 2, é a carta à igreja a Tiatira, verso de número 21. 20 e 21. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz a meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Aí disse as consequências que viria em seguida. Mas aqui está mostrando o âmbito espiritual da igreja, o que estava acontecendo. Naturalmente, isso poderá também incorrer numa prática física, como consequência do descuido, mas na realidade estava repreendendo exatamente a doutrina de Jezabel dentro da igreja. Isso no contexto da adoração está trazendo para o seio da igreja mesmo, no contexto da adoração. Não furtarás. Vamos lembrar aqui, até onde vai a sua honestidade. Até onde vai a sua honestidade? Não furtarás. Nesse contexto, nós podemos lembrar uma pergunta que Deus fez no livro de qual? De Malaquias 3:8. Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Olha aí, está tratando o contexto da adoração diretamente. E estava vendo exatamente Deus acusando o seu povo que eles estavam o roubando. Então, no contexto da adoração, isso faz muito sentido. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nós encontramos aqui o pecado abominável. E no contexto da adoração, isso faz muito sentido. Por quê? Deixa-me dizer uma coisa. Onde é que as pessoas mentem tanto? Ao
asseverar uma coisa sobre Deus que Deus não disse. Isso é um falso testemunho. Procuraram contra Jesus falsas testemunhas, Mateus 26. Procuraram falsos testemunhos contra Jesus, não acharam, então arranjaram algum para fazer alguma coisa lá. Não acharam. Mas caluniaram Jesus com falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso aqui fala do pecado abominável. Abominável. E o pecado abominável se encontra em Provérbios 6. Vou ler. Provérbios 6. O livro da sabedoria. É um dos livros sapienciais, é claro. Então, capítulo número 6. Eu vou ler o verso de número 16. Provérbios capítulo 6. E a página está muito colada aqui. Mas eu olhei na outra Bíblia, não tinha aberto essa, abri na outra. Ok. Provérbios 6, a partir do 12, olha aqui. O homem de Belial, ou seja, o homem de Satanás, Belial é o diabo. O homem vil é o que anda com perversidade na boca. Acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os dedos. Judas fez mais ou menos assim. Judas. 14. No seu coração há perversidade. Todo o tempo maquina o mal. Anda semeando o quê? Contendas. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Agora, presta atenção, verso 16, que eu disse que ia ler. 6 coisas o Senhor aborrece. 6 coisas. Presta atenção quais são. A sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e último, o que semeia contenda entre irmãos. Então, por isso, a frase, o pecado abominável. O contexto aqui de igreja, estamos aplicando. Ali era de coletividade antes da igreja, mas aqui o contexto da igreja, o contexto da adoração. Então, Provérbios fica muito claro. Algo sobre esse ponto, que é esse mandamento, que é o penúltimo mandamento, né? Que está o não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Ao ensinar, ao aconselhar, tem que se ter cuidado para não dar um falso testemunho. Deus repreendeu os amigos de Jó. Por que Deus repreendeu os amigos de Jó? Vocês não falaram a verdade sobre mim, como meu servo Jó disse. Vocês não falaram a verdade. Então é muito importante, ao se pregar a palavra, falar o que está, o que Deus diz, e não o que as pessoas pensam ou acham. E o último, não cobiçarás. Não cobiçarás. E a pergunta com a frase é: cobiça ou contentamento? É um contraste, não é? É um contraste. Cobiça ou contentamento? Hebreus 13:5, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, nunca te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Por isso, cobiça ou contentamento. Agora, nesse contexto, eu quero lembrar uma ação aí do livro de Josué. Eu citei até no início, e eu quero lembrar isso,
porque na conquista da terra prometida, então, depois de Jericó, tinha uma cidade cujo nome era... Fácil lembrar, não é? Aí. E teve derrota do povo de Deus em Aí. Uma cidade pequena. Uma cidade pequena. Aí foi enviado apenas poucos soldados para não cansar o povo, que não precisava tanta gente se desgastar com uma cidade insignificante. O quê? Chegou gente correndo, morreu soldado em rojão, e lá vai. E aí Moisés se prostrou em terra, orando a Deus o que estava acontecendo. Aí Deus disse: levanta-te, porque está aí prostrado. Há pecado no arraial. E Josué orou, e Deus falou para Josué, e mandou fazer um levantamento. Alguém foi lá, naqueles despojos, e roubou uma capa babilônica, e uma barra de ouro. O problema com ouro não é da agora não, viu? Esse negócio daí, tá, com ouro aí, não é da agora não. A barra de ouro, Acã já pegou, a cobiça, o ambicioso Acã. Isso trouxe uma desgraça grande para com o povo. Olha lá Josué capítulo número 7. Josué 7. A consequência disso. A consequência. Josué, capítulo número 6, é a conquista de Jericó. E 7 está tratando exatamente desse incidente na cidade de Aí. Verso 20. Josué 7, 20. Respondeu Acã a Josué, porque Deus mandou fazer um levantamento e orar, e levou certo tempo. Aí descobriram que Josué tinha roubado, mas não sabia como, então ele tinha que ser perguntado. Foi perguntado. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Olha aí. No verso número 19, Josué tinha dito: então disse Josué a Acã: filho meu, dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e ele rendei louvores. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Dar glória a Deus é falar a verdade, não mentir, como alguns pensam de mentir depois de uma glória a Deus. Aí, prosseguindo aí, você veja o verso de número 24 e 25. Resultado aí. Verso 24 e 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa e a barra de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram ao vale de Acor. Disse Josué: porque nos conturbaste, o Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-lo, queimou-os, e levantou sobre eles um montão de pedras, e assim vai. Morreu Acã, morreu a família, filhos, filhas, os bois de Acã, o jumento de Acã, toda a sua casa foi conturbada. Pecado, meus irmãos, é coisa séria. Você vai me perguntar: mas o que tinha a ver os jumentos? O que tinha a ver os filhos? O que tinha a ver as filhas? Bem, não vou tomar tempo para explicar isso agora, mas dou uma dica para você. Procure no YouTube o meu cordel Perguntas e Respostas, que tem lá detalhes sobre esse acontecimento, de uma forma assim um pouco mais trabalhada. Então você encontrará no YouTube. Mas Acã foi ambicioso, cobiçou. A Bíblia diz: não cobiçarás. Mas eu queria terminar
fazendo uma pergunta. Qual destes mandamentos você não quebrou? Tem algum? Eu queria lhe parabenizar se tiver. E eu não vou ter a chance de parabenizar você, porque você quebrou todos eles. Todos. E eu também. E agora? A situação é calamitosa. Ninguém consegue guardar toda a lei. Mas olhe comigo, tem esperança para você, pois teve para mim. Eu achei essa esperança e foi a solução. Olhe comigo Gálatas, capítulo número 3. Gálatas 3. Antes de Efésios tem Gálatas. A esperança para os pecadores que querem consertar-se com Deus. Verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, ou debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem, aos crentes, aos que creem. No capítulo de número 4, verso 3. Verso 5, vamos para o 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, ou debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Como isso? Verso 4 explica. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo de quê? Da lei, inclusive os 10 mandamentos. Jesus cumpriu na íntegra os 10 mandamentos. Jesus cumpriu por nós, para que nós pudéssemos ter o acesso à presença santa de Deus. Veja o verso de número 24 do capítulo 3. De maneira que a lei, os 10 mandamentos e todo o decálogo da lei, nos serviu de quê? Aio, um tutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Nós fomos levados a Cristo através de reconhecer quão pecadores somos e como precisamos da graça de Deus. E essa lei, mostrando claramente, não significa que você vai quebrar esses mandamentos deliberadamente. Você vai procurar obedecer por conhecer que já foi pago por ti e receber Cristo na vida e no coração. Aí sim, tem um novo potencial para ver para a glória de Deus. Mas não é por lei que você vai se justificar. É pela graça, mediante a fé em Jesus. Contudo, não perde a validade prática de pautar a nossa vida, mas para salvação, pela fé em Cristo, que fomos levados por esse espelho que mostra quem somos e mostra também o que Deus é e faz e nos leva ao seu Filho